E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está chegando pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, vai me ajudar bastante a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então não deixe de se inscrever, tá, gente? Isso me ajuda muito aqui. Deixa aí sua curtida, se inscreve, tá? Agradecer também a quem já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Na descrição do vídeo tem um link do meu grupo do Telegram, se vocês quiserem entrar lá, serão muito bem-vindos, tá? Hoje trazer informações aqui do relatório gerencial de dezembro do IRDM 11, tá? Com algumas informações lá do relatório, fiz um compilado e também no final minha opinião sobre tudo que está se passando no IRDM. Então, sem mais avisos, vamos para as informações. IRDM 11, relatório mensal de dezembro de 2022. Aí aqui no comentário do gestor, rendimento do mês, o fundo vai pagar 89 centavos, com o pagamento em 25 de janeiro de 2023, já foi pago. Aí, segunda questão, devido à defasagem normal da regra de atualização monetária dos CRIs, o impacto financeiro do IPCA positivo ainda não foi observado integralmente. O cenário de aversão a risco, com juros elevados e consequente queda no volume de negociação em preço segue prejudicando a receita com negociações de FIIs e CRIs. Ou seja, gente, nessa parte aí, a gestão deixa bem claro, tá, que eles fazem muito ganho de capital, tanto com negociação de fundo imobiliário como de CRIs. E isso eu vou mostrar lá para vocês na DRE do fundo, e tudo isso impacto com a versão do risco e juros elevados, né? Então, isso faz com que esse tipo de operação fique mais escasso, tá? Principalmente nesse cenário agora dos fundos imobiliários em baixa, tá? No cenário de alta, os fundos como IRDM, CPTS e fundos têm a ficar mais ativo, né, nesse mercado, justamente pela questão dos ganhos de capital. Então, muito por isso o rendimento do IRDM ainda está baixo, deu uma melhorada, né? Teve a questão da deflação também, porém, eles frisam muito nessa questão das negociações de FIIs e CRIs. Aí eles continuando aqui, no entanto, a carteira de FIIs apresentou uma melhora no recebimento de rendimentos e essa tendência, já observada em dezembro, deve se manter dado que a maior parte da carteira de FIIs é composta por fundos de CRIs que sofreram com a deflação nos últimos meses. Aí, por fim, os ativos do fundo permanecem adimplentes. Aqui, fiz questão de colocar os rendimentos mensais, pela questão aqui do valor patrimonial do fundo, que sofreu aqui com a questão de marcação ao mercado, né? Saiu de 97,10 para 92,80. O dividend yield dos últimos 12 meses do IRDM, 14,24%, um retorno muito bom aí. Isso já com a questão da deflação, nesses 3 meses aqui, mais precisamente com aquela questão do atraso do repasse, né, da inflação dos 2 a 3 meses. Então foram impactados aqui no RDM o resultado de setembro, outubro e novembro aqui, 85 centavos, 79 e 70. E dezembro já veio 90 centavos aí, que seria os 89, né? Que já dá uma melhora nesse cenário aí. Em verde, eu coloquei esses valores aqui. Aliás, isso aqui está no relatório, tá, gente? Esses valores aqui só foram os rendimentos, né, por cota nos referidos meses, muito impactado pela inflação alta, né? Nesses meses aqui, tiveram inflação até acima de 1%, tá? Então isso explica esses repasses muito altos aí de rendimento. Aqui o desempenho do IRDM, né? Eu coloquei aqui comparado com outros fundos, botei aqui os dividend yield aqui de 12 meses, tá? Junto com os PVPs. Note aqui que desses que eu coloquei, o RDM aqui é o único que tem um PVP próximo de 1, então estaria próximo da sua entrega aqui, né? Provavelmente aqui com o PVP 1 devia dar mais ou menos aqui 14,15% aí ao ano, tá? Já os outros está muito descontado aqui o HCTR, entregando aqui 16,35. Vocês olhando isso aqui, vocês pensam, ah, o HCTR está melhor do que o IRDM, mas vocês têm que levar em consideração o PVP do fundo, ou seja, o fundo está bem mais descontado do que o IRDM, então por isso justifica esse dividend yield mais alto, tá? Então, a nível de comparação, eu teria que estar todos aqui com o PVP 1 e os seus rendimentos para daí sim tirar o seu cálculo, certo? Aqui o Canip, por exemplo, 17,27, porém o PVP está em 0,94. Então, deixei aqui esses fundos para vocês darem uma olhada na questão do dividend yield e ficar atento na questão do PVP, não fazer essa conta burra, que eu chamo, de pegar apenas o PVP
e o rendimento da cota e dá uma dividend yield. Então estaria correto. A mesma coisa eu pegar aqui o PVP 0,5 do HCTR está lá valendo a metade do valor do PVP dele, aí vai estar entregando aqui 25% de yield. O cara enche os olhos, mas não sabe o porquê disso, né? Então ficar atento nessas questões. Carteira aqui do IRDM, composta por 125 CRIs, que equivale a. Aí aqui eu fiz essas duas comparações, porque é o seguinte: na lista do CRI, lá do IRDM, lá no relatório, no final está 71,47% alocado nesses 125 CRIs, né, do PL. Já no gráfico lá da pizza está 68,93. Então, eu não sei qual o correto, porém o 68,93, se for somar os 38 FIIs que o fundo tem, mais o caixa, fecha os 100%, tá? Agora, se for considerar o 71,47 que tem no final lá da lista CRIs, aí passa um pouco, daria 102,54. Então, provavelmente a segunda opção de 68,93 deve ser a correta, tá? Ou deve ter algum errozinho lá no relatório. Esses 125 CRIs equivale a 2,4 bilhões aqui do PL. Os 38 FIIs, 964 milhões do PL. E o caixa, 2,54, como eu falei para vocês. Nessa posição de fundos imobiliários, algumas posições eu não gosto, por exemplo, do Tord, do Versalhes e do Serra Verde, tá? Esses tipos de posições aí, desses tipos de empreendimento, não, para mim, na minha visão, tá, gente? Não agrega ali valor ao IRDM hoje. Então, acho que o fundo fica muito preso ao seu PL, à sua carteira ali, e perde esse poder de giro agora nesse curto prazo e até no médio, tá? Então, é um tipos de fundos que eu não teria, né, que não gosto no IRDM. Movimentos do mês. O foco atual nas novas aquisições tem sido priorizar a pulverização da carteira e reduzir o risco de crédito, a fim de aumentar a margem de segurança. Aí, presta atenção nesse último aqui, nessa última questão aqui. A gestora entende que o patamar de caixa atual é saudável, mas focará maiores esforços na venda de algumas posições do fundo, sendo CRIs e FIIs, para reforçar o caixa, né? De forma a permitir a captura de novas oportunidades. O fundo está vendendo algumas posições pequenas, tá? Não tão altas ali de alguma participação de algum fundo, para ter esse caixa e conseguir aproveitar algum fundo aí mais barato, algum CRI com uma oportunidade melhor. Haja vista que ele não está conseguindo, né? A janela está fechada para emissão, a cota está abaixo, né, do valor patrimonial, então o IRDM não vai fazer emissão agora abaixo do VP, né? Então, eles estão fazendo desse artifício aí para poder ter caixa, né, e aproveitar alguma baixa aí. E aqui, né, as operações que foram feitas, tá? Compra desses CRIs aqui, certo? De 7 CRIs e movimentos aqui de 6 fundos imobiliários, sendo 4 vendas e 2 compras. O fundo vendeu uma pequena participação aí de pouco mais de 650 mil de DEVA, que equivale a 7.481 cotas. Vendeu também 9 mil cotas de HCTR, que equivale a 900 mil. Comprou Canip, sabe, foi uma compra, na minha opinião, acertada, tá? Do Canip tá passando aí por um valor, né? Esses 89, 82 que eles compraram os valores mais baixos aí do Canip histórico, tá? Então o fundo aproveitou. Na minha opinião, poderia ter aproveitado mais aí. Comprou o RBHY, aí isso aqui colocou um peso a mais, né? Comprou aqui 35 milhões de RBHY, poderia ter comprado de Canip também, mas faz parte. Vendeu uma pequena participação do RPR e também do XPHT. Eventos adicionais, durante o mês de dezembro, né, a Receita Federal emitiu um comunicado, né, que no dia 20 de janeiro ocorrerá um ressarcimento no valor de 607 mil referente à restituição de imposto de renda sobre o lucro auferido em alienações de cotas de fundo de investimento imobiliário, ou seja, venda de cotas de FIIs, né, que o RDM fez nos anos de 2019 e 2020. Aí o fundo deixará em ativos de maior liquidez até passar o prazo de 5 anos de revisão, que é aquele tempo que a Receita tem, né, de questionar algum tipo de contabilidade dessas contas, né? Então, o fundo vai deixar esse valor de 607 mil em fundos de maior liquidez, né? Quando passar esses 5 anos, ele aloca esse valor.
Aí foi aprovado o resgate antecipado do CRIU2, que foi integralmente quitado pelo devedor no dia 1º de dezembro, no valor aproximado de 10 milhões. No dia 30 de dezembro, foi realizado o resgate antecipado do CRI Olímpia Park, que foi quitado integralmente pelo valor de 5,6 milhões. Aqui na DRE do fundo, queria mostrar para vocês justamente a estratégia aqui do IRDM. Aqui pega de julho a dezembro. Vamos ver aqui, nesses meses de correção monetária negativa, que foi aqui setembro, outubro e novembro, vocês notem a queda da correção monetária, ó, 8,6, 7,8 já para 3,7, 3,3 e 1,9. E depois, em dezembro, teve uma recuperação para 7,3. Na minha visão, ainda não é o integral, tá? Eu creio que ele fique nessa faixa aqui de 8,6, 9, ficar oscilando nesses valores aí. Aqui também a queda na negociação dos CRIs, como o gestor falou, antes ele aqui negociando 5,7 milhões, 7,8 milhões, caiu drasticamente para 1,4, 338 mil e 52 mil, que eles explicam a questão da falta de liquidez aí, né, de se vender o CRI, né, que teria que ter o comprador. Então o fundo também faz muito movimento disso, faz muito ganho de capital com venda de CRIs. Isso faz ativamente a composição do resultado do IRDM. Aqui também negociação dos FIIs, os rendimentos também caíram, né? Tem muito fundo de papel aqui lá no IRDM, então com deflação eles também sofreram e consequentemente o rendimento. E negociação também, tá? A negociação também caiu muito, então isso explica os resultados aí de 89 centavos do IRDM, 70 centavos em novembro, 78 em outubro e 85 em setembro. Outra coisa também que explica é o número de cotas, tá, gente? Teve a emissão, então saiu de 33 mil para 36 mil aqui, 400, tá? Saiu na faixa aí de 3 milhões e 400 mil cotas a mais aí no mercado, ou seja, dividir aí a maior fatia do bolo, né? As fatias diminuíram o tamanho com essa adição de cotas, que também faz cair um pouco o rendimento, né? Porque quanto mais cota tiver, mais rendimento tem que ter para distribuir para os seus cotistas, né? Minhas considerações, né? A gestão está buscando reciclar a carteira mesmo com pequenos prejuízos. Está com um PVP de 0,98, com um dividend yield de 14,24. Sofreu um pouco com a deflação, juntamente com a maioria dos FIIs de papel, tá? Acredito com rendimentos na base de 1,5 a 1,30 no atual cenário do IPCA. Esses números de 1,30 aí, pessoal, no teto que eu coloquei, é quando tiver inflação aí mais alta, tá? Levando no patamar aí de a inflação de 5,5 a 6, acredito que o IRDM vai ficar pagando na faixa aí de entre 1,10 e 1,25, tá? Nesses valores aí, mas a base acredito que essa inflação aí já estabilizada com o passar dos efeitos da deflação, voltando a ter os ganhos de capital de FIIs e CRIs, o fundo entrega aí na base de 1,5 para mais, tá? Sempre nessa base aí que eu coloquei para vocês. 1,5 a 1,30 e na parte média aí, normal do fundo, 1,10 a 1,25 aí no máximo. Coloquei aqui, né, como eu tinha falado lá no começo, não sou muito a favor da exposição em Torre, Versalhes e Serra Verde e tende a voltar a performar bem com a queda da curva de juros, tá? Então, esperar aí, esperar o novo governo, né, a definir como é que vai ser feita a política econômica, espero que seja benéfica para o Brasil e para nós investidores. E é isso, gente. Essas foram as informações do IRDM, né? Minhas opiniões também sobre o cenário atual, sobre o impacto dos rendimentos do IRDM, explicar para vocês de onde vêm os resultados, né? E entender para onde ele vai nesse ano de 2023, tá? O fundo não deixou de ser aquele fundo lá de 2020 e 2021, porém existe uma diferença de períodos, né? Além de 2021, a inflação chegou a bater mais de 10%, então pagou muito rendimento e também está fazendo muita emissão e muita gente aproveitou aí para fazer arbitragem, flipagem, entre outros, né? Então, esperar novo ciclo aí do mercado voltar e quem sabe o IRDM também faça esses movimentos que outrora ele fez, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Deixa aí sua curtida e se inscreva no canal. Valeu!